E se eu te dissesse que Maria Madalena, a mulher mais misteriosa e controversa da Bíblia, não simplesmente desapareceu após a ressurreição de Jesus, mas encontrou um fim trágico que o Vaticano escondeu por séculos para proteger segredos que abalariam a fé de bilhões? Você acreditaria que sua morte não foi natural, mas um assassinato calculado, orquestrado pelas sombras do poder religioso? Prepare-se, porque hoje vamos desvendar o trágico fim de Maria Madalena, a morte que o Vaticano não divulgou ao mundo. Uma história baseada em lendas antigas, textos apócrifos e teorias que desafiam o oficial, mas que vão te fazer questionar tudo o que você sabe sobre a Bíblia. Vamos voltar ao início. Maria Madalena, conhecida como a apóstola dos apóstolos, era mais do que uma seguidora devota. Nos evangelhos, ela é a primeira a testemunhar a tumba vazia e a ressurreição. Mas textos gnósticos, como o Evangelho de Maria, sugerem que ela era a confidente mais próxima de Jesus, detentora de ensinamentos secretos que os outros discípulos invejavam. Pedro, o futuro pilar da igreja, via nela uma ameaça. Por que uma mulher teria acesso a mistérios que nem nós compreendemos? Ele questionava, segundo relatos antigos. Após a crucificação, Maria não ficou parada. Ela viajou para o sul da França, segundo lendas provençais, levando consigo o Santo Graal, não uma taça, mas o conhecimento esotérico de Jesus. Em Marsella, ela pregava uma versão do cristianismo que enfatizava a igualdade entre homens e mulheres, o divino feminino e rituais que a igreja primitiva considerava heréticos. Mas o que o Vaticano não conta é que Maria carregava um segredo ainda maior, uma linhagem sanguínea. Sim, rumores persistentes falam de um casamento secreto com Jesus e um filho que representaria a verdadeira herança messiânica. Enquanto isso, em Roma, as sementes da Igreja Católica estavam sendo plantadas. Os apóstolos, liderados por Pedro, consolidavam o poder, excluindo vozes femininas. Maria, com sua influência crescente na Gália, tornava-se um obstáculo. Cartas apócrifas sugerem que espiões foram enviados para vigiá-la. Ela vivia em cavernas escondidas, como a de Saint-Baume, onde meditava e curava os doentes com ervas e orações místicas. Mas sombras se aproximavam. Um dia, um mensageiro chegou com uma oferta. Junte-se à nova ordem ou sofra as consequências. Maria recusou. Eu sirvo a luz verdadeira, não aos homens que a distorcem, ela disse. Foi aí que o plano sombrio começou. Traidores entre seus seguidores, subornados por ouro romano, infiltraram-se em seu círculo. A tensão crescia. Visões proféticas a atormentavam, sonhos de sangue e traição. Ela sabia que seu fim se aproximava, mas continuou pregando, desafiando o patriarcado nascente. Essa é apenas a faísca. Na próxima parte, mergulhamos no coração da conspiração, onde aliados viram inimigos e segredos são revelados. Fique ligado, ano 48 d.C., Saint-Baume, sul da França. A caverna onde Maria Madalena passava seus últimos anos era um santuário vivo. Cristais pendiam do teto como lágrimas de anjos. O cheiro de mirra e sândalo impregnava o ar. E do lado de fora, peregrinos formavam filas silenciosas para receber sua bênção. Mas naquela noite, o silêncio foi quebrado. 2 homens de capuz aproximaram-se do acampamento. Um deles era Máximo, ex-discípulo de Pedro, enviado de Roma, com uma bolsa pesada de moedas de prata e uma ordem clara: faça-a calar para sempre. O outro era Lázaro de Betânia, o próprio irmão de Marta e Maria. Sim, o mesmo que Jesus ressuscitara. A lenda provençal diz que Lázaro, agora bispo de Marsella, temia que o ensinamento radical de Madalena sobre o reino interior destruísse a hierarquia que ele próprio ajudava a construir. Maria os recebeu com um olhar triste, mas sem surpresa. Eu sabia que vocês viriam, disse ela, servindo vinho em 3 taças de barro. Durante a ceia, Máximo fingiu arrependimento, beijou-lhe a mão e derramou lágrimas falsas. Lázaro mantinha os olhos baixos. Foi quando Maria revelou o segredo que selaria seu destino. Sara, minha filha com o mestre, já está a caminho do norte. A linhagem não morrerá comigo.
aquelas palavras foram a sentença. Na calada da noite, enquanto Maria orava de joelhos diante de uma cruz de oliveira, Máximo cravou uma adaga envenenada entre suas costelas. O veneno era raro, extraído da planta acônito, conhecido como lágrimas da Virgem. Ela não gritou. Apenas virou o rosto, olhou nos olhos do traidor e sussurrou: "O que fizestes a mim, fizestes a ele." O corpo foi escondido na própria caverna, envolto em um sudário tingido de açafrão, o mesmo tecido que envolvera Jesus. Os assassinos espalharam que ela subira aos céus em corpo e alma, começando assim a lenda da Ascensão. Mas o sangue manchou a pedra para sempre. Até hoje, dizem que quem encosta na rocha sagrada de Saint-Baume sente um calor estranho, como se a mártir ainda chorasse. E o pior, o Vaticano, séculos depois, teria encontrado o verdadeiro túmulo em 1279, durante escavações secretas dos Templários. Os ossos apresentavam fratura de costela e traços de veneno. Em vez de revelar, selaram o local e criaram a versão oficial de que ela morreu de velhice, em Éfeso, ao lado de João. Uma mentira para apagar a mulher que ameaçava a doutrina patriarcal. Agora para tudo. Você acredita que a igreja seria capaz de esconder um assassinato desses até hoje? Digita nos comentários agora mesmo. Sim, eles esconderam, ou não, é lenda. Quero ver quem está realmente acordado para a verdade. Esmaga o like se essa revelação te chocou e compartilha esse vídeo com aquele amigo que acha que sabe tudo da Bíblia. Vamos bombar isso até o Vaticano sentir. 1279. Abadia de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Um grupo de monges dominicanos, enviados diretamente pelo Papa Nicolau III, abriu uma cripta escondida sob o altar-mor. O que encontraram mudou tudo. Dentro de um baú de cedro selado com o selo de Salomão estava o Liber Secretus Magdalenae, um manuscrito em pergaminho, escrito em provençal antigo e latim, com 42 páginas. A capa trazia uma mancha escura, sangue seco de Maria Madalena, usado como tinta para o título. Aqui jaz a verdadeira apóstola, assassinada por ordem dos que se dizem sucessores de Pedro. O texto descrevia o assassinato com detalhes aterrorizantes. A adaga com cabo de osso de oliveira do Horto das Oliveiras, o nome dos 3 executores, Máximo, Lázaro e um terceiro homem chamado Saulos de Tarso, um sobrinho de Paulo. A frase final de Maria: "A luz que está em mim nunca será apagada pelos homens." Mas o mais explosivo era o anexo, uma árvore genealógica desenhada à mão, mostrando a linhagem de Jesus e Madalena até o ano 500 d.C., passando pelos reis merovingios da França. Sim, o Santo Graal não era um cálice, era o sangue real, sangue real. Os reis franceses descendiam diretamente do Filho de Deus. Os monges copiaram o documento às pressas. Uma cópia foi enviada ao Papa em Roma. A outra ficou escondida na abadia. Em 1291, os templários tomaram conhecimento e tentaram usar o manuscrito como moeda de troca com o Vaticano. Você sabe o que aconteceu com eles em 1307? Em 1946, durante a reconstrução pós-guerra, um padre francês chamado Henri Dubois entrou na cripta para restaurar o túmulo oficial de Madalena. Ele encontrou a segunda cópia do Liber Secretus. Tirou fotos com uma câmera Leica escondida. Dias depois, desapareceu. As fotos sumiram. O padre foi encontrado morto em Lyon, acidente de carro. Até hoje, as chapas originais nunca apareceram, mas uma única frase, escrita com sangue na parede da cripta, foi fotografada antes de ser apagada. Non omnis moriar. Nem tudo de mim morrerá. Tudo de... A mesma frase que aparece no ossuário secreto encontrado em Rennes-le-Château em 1891. Mas isso é outra história. Na parte 4, revelo quem guarda essas fotos desaparecidas até hoje e por que o Papa João Paulo I foi assassinado 33 dias depois de ordenar uma nova busca nos arquivos do Vaticano sobre Maria Madalena. 1978, Cidade do Vaticano. João Paulo I, o Papa do Sorriso, assumiu o trono de Pedro com uma missão secreta: limpar a igreja. Em apenas 33 dias de pontificado, ele pediu pessoalmente 3 pastas dos arquivos secretos com o selo Magdalena 48, 1279.
Ninguém sabia o que havia dentro, mas o cardeal Jean Villot, secretário de Estado e homem forte do Vaticano, ficou pálido. Na noite de 28 de setembro de 1978, o Papa foi encontrado morto no quarto. A versão oficial, ataque cardíaco. Mas a verdade que vazou entre padres suíços é outra. O corpo foi encontrado às 4h45 pela freira Vincenza, que gritou ao ver veneno escorrendo da boca do Papa. O relógio parou exatamente às 23h17. Os óculos, o remédio para a pressão e as anotações que ele fazia naquela noite. Tudo desapareceu. O médico que assinou o atestado nunca examinou o corpo. Dias antes, João Paulo I tinha confidenciado a um bispo amigo: se eu abrir a pasta de Maria Madalena, metade dos cardeais terá que renunciar. Ela era a verdadeira fundadora da Igreja do Amor, não Pedro, e a linhagem ainda existe. Quem guardava as fotos de 1946 do padre Henri Dubois? Um grupo secreto dentro do Vaticano chamado Ordem da Rosa Vermelha, herdeiros espirituais dos Templários que sobreviveram à fogueira. Eles entregaram cópias ao Papa com uma condição: revele tudo ou morra. Ele escolheu revelar. No mesmo ano, o banqueiro Roberto Calvi, conhecido como Banqueiro de Deus, começou a falar demais sobre contas secretas que financiavam a proteção do segredo de Madalena. Resultado: enforcado debaixo da ponte Blackfriars, em Londres, com tijolos nos bolsos e o 15.000 dirhams no casaco, o sinal clássico da máfia quando alguém sabe demais e tem mais. Em 1983, o túmulo oficial de Maria Madalena em Saint-Maximin foi aberto novamente para restauração. Encontraram um crânio feminino com uma lâmina de ouro cobrindo o rosto, exatamente como os cátaros faziam com seus perfecti. Testes de DNA foram feitos em segredo. Resultado? Bloqueado pelo Vaticano até hoje. Na parte final, a parte 5, vou te mostrar onde está escondido o verdadeiro túmulo dela hoje. A prova física que falta um pedaço do crânio, cortado para virar relíquia. E o nome da família francesa, que ainda protege a descendência viva de Jesus e Madalena em 2025. É a maior bomba que você vai ouvir esse ano. Se você chegou até aqui, você não é mais o mesmo. Digita agora nos comentários: eu faço parte dos que sabem, e marca 3 pessoas que precisam acordar com essa verdade. Hoje, 17 de novembro de 2025, o verdadeiro túmulo de Maria Madalena não está em Saint-Maximin nem em Éfeso. Ele fica a 47 metros abaixo da capela privada do Château de Blanchefort, nos Pirineus franceses, propriedade da família Sinclair desde 1314. Sim, a mesma linhagem dos Sinclair escoceses que construiu a capela de Roslin. Em 2017, um drone com radar de penetração no solo, tecnologia militar, foi usado por pesquisadores independentes. O resultado? Uma câmara octogonal com 9 metros de lado, teto em abóbada perfeita e um sarcófago de mármore negro com a inscrição em aramaico: Miriam Ha-Magdalit Isha Shel Yeshua, Maria Madalena, esposa de Jesus. Dentro do sarcófago, ossos femininos de uma mulher de 1,65, entre 50 e 55 anos na morte, fratura na quinta costela esquerda, compatível com golpe de adaga, e o mais chocante, falta exatamente o osso frontal superior do crânio. Esse pedaço foi removido post-mortem e transformado na famosa relíquia do crânio, que o Vaticano mantém em uma caixa de ouro em Saint-Maximin, mas sem nunca permitir teste de DNA público. Quem protege isso hoje? Uma irmandade chamada Priorado de Sion, ramo feminino, composta só por mulheres descendentes diretas. A atual grã-mestre se chama Sophie de Rouen, 38 anos, PhD em teologia pela Sorbonne e sangue tipo AB negativo, o mesmo encontrado nas amostras do sudário de Turim e no sangue seco do Santo Graal de Valência. Sim, eles compararam em segredo. Em 2023, Sophie deu uma única entrevista anônima à revista francesa L'Express e soltou a frase que gelou o Vaticano: a Igreja esperou 2000 anos para nos silenciar. Agora, nós esperamos o momento certo para falar. E esse momento está chegando. O relógio está correndo. Documentos internos vazados em 2024
mostram que o Papa Francisco criou uma comissão secreta chamada Projeto Magdalena 2030, com a missão de, até o final do década, decidir se revela tudo ou enterra de vez. Você está vivo exatamente no tempo em que a maior mentira da história pode cair. Se esse vídeo abriu seus olhos, faça 3 coisas. Agora. Comenta. A verdade vai aparecer em 2030. Salva esse vídeo, porque ele pode sumir. Compartilha com quem ainda acredita na versão oficial. Maria Madalena não morreu. Ela apenas esperou 2000 anos para que nós estivéssemos prontos. Obrigado por chegar até o final. Você não é mais um cristão comum. Você é um dos que sabem, paz profunda, e que a luz dela ilumine seu caminho.